Dando continuidade à nossa série em homenagem ao mês da consciência negra nesse canal, hoje vamos falar um pouco de Martin Luther King, um dos maiores líderes do movimento negro nos Estados Unidos e no mundo. Ele se destacava por lutar contra o racismo de forma pacífica, pregando a não violência e o amor ao próximo. Antes de eu falar da vida de King, eu preciso contextualizar como é que eram os Estados Unidos naquela época. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos foram países que sequestraram pessoas africanas para serem escravizadas por séculos. Mas se no Brasil a gente teve uma política eugênica que buscava a miscigenação para branquear a população, nos Estados Unidos a gente teve o contrário: segregação racial. As relações interraciais eram proibidas por lei até 1967, apenas 52 anos atrás. Além disso, as leis instituíam que trens, escolas, ônibus e todos os lugares públicos tivessem instalações separadas para brancos e negros. Elas se chamavam Leis de Jim Crow, em referência a um personagem caricato feito por um homem branco com blackface, feito para ridicularizar pessoas negras. Essas leis de segregação reforçaram o racismo principalmente nos estados do sul, onde a escravidão mais ocorreu. Nesses estados existiam supremacistas brancos, como a galera da Ku Klux Klan, que atacavam e assassinavam qualquer negro que ousasse tentar votar ou desrespeitar alguma lei de segregação racial. É nesse contexto violento que surge Martin Luther King, um pastor que se formou dentro das igrejas evangélicas americanas, um lugar não só de fé, mas de resistência. E como King era um pastor, ele falava muito bem em público, e ele usou essa oratória para poder comandar multidões através de seu ativismo. Ele era formado em sociologia, teologia e filosofia, e através de seus estudos teve contato com o pensamento de Mahatma Gandhi, que liderou a luta pela independência da Índia contra a Inglaterra. Gandhi sabia que qualquer protesto violento ia justificar ataques armados do exército britânico, e por isso defendia uma resistência passiva e não violenta através da desobediência de leis injustas e boicotes. Essa estratégia libertou os indianos da dominação da Inglaterra, e por isso Martin Luther King achou que ela também funcionaria para poder libertar os afro-americanos da segregação racial. O ativismo de King começa a se destacar quando ele é transferido para uma igreja do Alabama, um dos estados mais racistas dos Estados Unidos. É nesse lugar que aconteceu um ato de protesto que ia mudar a história do país para sempre. Rosa Parks, uma mulher negra de 42 anos, resolveu desobedecer uma lei da época e se recusou a ceder seu lugar no ônibus para um homem branco. Por causa disso, ela foi presa, gerando uma enorme polêmica. Como resposta, as pessoas negras resolveram boicotar o transporte público e parar de pegar ônibus. Martin Luther King foi eleito pela comunidade como presidente do comitê de protesto. Ele defendia a doutrina do amor cristão, que significava manter a compaixão pelas pessoas brancas e, ao mesmo tempo, lutar contra o sistema racista que elas estavam inseridas. Foi aí que a vida de King virou um inferno, porque ele passou a receber ameaças de morte e a ser perseguido junto com a sua família. Sua casa foi bombardeada numa tentativa de assassinato e tentaram destruir sua reputação, acusando ele de adultério, de plágio, ou seja, até ele foi vítima de fake news. Mesmo assim, King insistia na não violência. E deu certo. Um ano depois do boicote e da prisão de Rosa Parks, depois do caso ganhar atenção nacional, finalmente as leis racistas do transporte público foram derrubadas. Essa foi só a primeira vitória de King, afinal, a luta contra a segregação estava apenas no início. Mas não foi uma luta fácil. Da mesma forma que outros ativistas negros, como Preta Ferreira aqui no Brasil, Martin Luther King foi preso inúmeras vezes simplesmente por lutar por seus direitos. Em 1960 ocorreram as eleições presidenciais e John F. Kennedy parecia ser um candidato que finalmente ia se importar com a luta pela igualdade racial. Ele foi eleito com apoio da comunidade negra, mas de início Kennedy evitou aprovar leis antirracistas porque achou que ia ser complicado conseguir passar elas no Congresso. Os anos seguintes iam mostrar que elas eram urgentes. Enquanto muitos brancos começaram a apoiar o movimento contra a segregação, outros tentaram mantê-la através da violência. Grupos racistas começaram a assassinar vários ativistas negros e foram responsáveis inclusive por prender King dentro de uma igreja. King resolveu protestar através de passeatas pacíficas nas ruas do Alabama, um lugar onde o policial racista Bull Connor tinha falado que qualquer ato era proibido porque era uma violação da ordem. Ou seja, o resultado do protesto foram várias prisões, encarceramento em massa. Como Bull Connor era um policial que era contra o movimento de direitos civis de Martin Luther King, a violência do Estado contra os manifestantes foi assustadora. A polícia soltou os cachorros para poder atacar os manifestantes indefesos e os bombeiros começaram a usar mangueiras d'água para poder machucar todas as pessoas envolvidas no protesto. Esse tipo de resposta ao protesto pacífico das pessoas negras não era novidade.
A diferença é que agora tudo estava sendo transmitido pela TV. Todos os americanos viram os manifestantes pacíficos sendo brutalmente atacados pelo Estado. Ou seja, a estratégia de não violência de Martin Luther King deu certo, pois provou para as pessoas que a polícia estava oprimindo as pessoas negras ao invés de protegê-las. O presidente Kennedy resolveu finalmente levar para o Congresso uma lei contra a segregação para ser aprovada. Para pressionar o governo, Martin Luther King resolveu fazer uma marcha em Washington, a capital do país. Essa marcha entrou para a história como uma das maiores manifestações do movimento antirracista, reunindo mais de 250 mil pessoas, entre elas brancos e negros unidos. Foi lá que King falou seu discurso mais famoso: "Eu tenho um sonho." I have a dream. My 4 little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. We will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, "Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last." Mas os racistas não iam desistir tão fácil, né? Um mês depois, 4 garotas negras foram mortas na igreja. E para piorar a situação, o presidente Kennedy, que finalmente ia aprovar uma lei contra a segregação no Congresso, foi assassinado a tiros dentro da sua limusine. O primeiro presidente em anos a se movimentar em favor das pessoas negras foi assassinado. Da mesma forma que Abraham Lincoln, 100 anos antes, o presidente que aboliu a escravidão nos Estados Unidos. Para deixar as coisas ainda mais violentas, o novo presidente, Johnson, envolveu os Estados Unidos numa guerra contra o Vietnã, dividindo o país e levando milhares de pessoas às ruas em protesto. Inclusive começaram a surgir vozes no movimento negro que achavam ultrapassada essa ideia de King de não violência e achavam ingênua essa ideia dele de criar uma irmandade de todas as raças, unindo brancos e negros numa sociedade sem divisões. Mesmo assim, King conseguiu mais uma importante vitória. O presidente Johnson manteve a palavra de Kennedy e finalmente aprovou no Congresso a lei que acabava com a segregação racial em todos os Estados Unidos. Como resultado, King saiu na capa da revista Time como o Homem do Ano e se tornou a pessoa mais jovem da época a receber o Prêmio Nobel da Paz. Mesmo assim, a violência contra as pessoas do movimento continuava. Já que a aprovação da lei e a não violência pareciam não ter resolvido a situação, as pessoas começaram a buscar por outras alternativas. Malcolm X começou a ganhar força, um ativista que na época defendia a ideia de uma nação negra com separação total dos brancos. Mas mesmo que certos grupos militantes insistissem em ver os brancos como a raiz de todo mal, Martin Luther King insistia no seu sonho. O próximo objetivo de King foi lutar por uma lei nacional de direito de voto. Afinal, na época, apenas 1% dos negros conseguia se registrar para votar, devido às políticas racistas de governantes locais. Para chamar a atenção para essa nova demanda, King convocou uma marcha na cidade de Selma. E adivinha, a marcha foi proibida e King foi preso novamente. Nesse meio tempo, Malcolm X foi assassinado, deixando tudo ainda mais tenso. Os manifestantes tentaram fazer a marcha em Selma mais uma vez e foram novamente reprimidos pela polícia. Como da outra vez, a violência brutal do Estado foi transmitida pela televisão, gerando indignação nacional e fazendo com que o presidente Johnson finalmente aprovasse a lei de direito de voto no Congresso. What happened in Selma was an American tragedy. No final, a Marcha de Selma conseguiu acontecer sob proteção federal, liderada por Martin Luther King, e durou 5 dias. Daí pra frente, King notou que não tinha como lutar contra o racismo sem lutar contra a sua raiz, a pobreza e a estrutura econômica que oprimia o povo negro. É nesse momento que ele vê que não tem mais como ficar em silêncio sobre a guerra do Vietnã. Mesmo sabendo que ia incomodar aliados, como o presidente Johnson, ele fez um famoso discurso contra a guerra, onde denunciava a ligação entre racismo, pobreza e militarismo. Da mesma forma que pessoas negras estavam sendo violentadas pelo Estado americano, pessoas asiáticas no Vietnã também estavam. Anos depois, esse discurso foi lançado em um álbum e chegou a ganhar um Grammy. Mesmo assim, King foi muito criticado por se posicionar. O presidente Johnson, que defendia a guerra do Vietnã da mesma forma que defendeu a lei de direito de voto, se sentiu pessoalmente traído por ele e por todo o movimento negro.
Nesse momento, King já estava apoiando greves de trabalhadores. E aí, em um dos protestos que ele organizou, aconteceu o que ele sempre tentava evitar. Os manifestantes deixaram de ser pacíficos e aderiram à violência, deixando um saldo de 3 mortos. Martin então tentou fazer um novo protesto, convencendo as pessoas a ficarem pacíficas e proferiu seu último discurso, o topo da montanha. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. As eleições para o Congresso americano estavam próximas e Martin Luther King era o líder político mais popular dos Estados Unidos na época. Um líder político negro que denunciava o problema na estrutura econômica, no racismo, na pobreza e no militarismo. Não parece familiar? Então, adivinha o que aconteceu? No dia seguinte, em 4 de abril de 1968, na varanda do hotel onde estava, Martin Luther King é assassinado a tiros, da mesma forma que Marielle, décadas depois. Ele se foi, mas seu legado em direitos para as pessoas negras ficou para as próximas gerações e suas ideias influenciam até hoje a luta contra a desigualdade racial. Mesmo que ele tenha sido morto, o seu sonho continua vivo em todos nós. O sonho de uma sociedade onde as pessoas possam conviver em paz, sem pobreza, sem violência, independente da sua cor. Para poder ver mais episódios, não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho para poder ver os próximos vídeos. Não esquece também de me seguir lá no Instagram. É só procurar lá Spartacus. E é isso. Até o próximo vídeo.